Olá, boa tarde novamente. Estamos começando um novo horário, o SJ Esporte. Está aqui ao meu lado o Juan Suete, que já se manifestou no SJ TV Notícias. E estamos começando. Juan, boa tarde. Seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Tony, amigos telespectadores, né? Pois bem, Tony, o Campeonato Carioca já está nas fases aí. Verdade. E perdão até te interromper, mas a gente não pode deixar de falar isso, se bem que parece até notícia repetida, é o que eu falo sempre com relação a coisas que a gente fala praticamente todos os dias e vê acontecer todos os dias, mas revolta, né? Você vê essa barbárie novamente de briga de torcidas organizadas e isso, eu não sei por que não afastou tanto o torcedor ainda dos estádios, mas você sabe que hoje fica difícil você perguntar a um pai de família se teria coragem de levar o filho, ou a filha, ou a esposa, a família para assistir um jogo, como acontecia alguns anos atrás, de boa. Era torcida de um lado, torcida do outro, sempre houve encarnação com relação a um time perder para o outro ganhar, enfim, mas era sempre uma brincadeira sadia. Só que agora partiu para a violência, e o que me deixa mais abismado é que eu não sei se você viu, chegando ali próximo ao Maracanã, a torcida chegando, com pedaços de madeira na mão e a viatura da polícia ao lado, sabendo que aquilo ali era um convite para o confronto que não demorou muito e deu aquela pancadaria toda que todo mundo percebeu. É claro que a gente não vai culpar a polícia, porque não foi a polícia que pegou aqueles porretes e botou na mão de cada torcedor. Mas o que deixa a gente chocado é que parecia que eles estavam indo para a guerra. Parecia não, estavam indo. Pedaços de madeira quase que maior que eles. E a polícia escoltando aquele bando de vagabundo. Porque não tem outro nome para um cara que vai para um estádio com um pedaço de pau daquele tamanho. E a polícia não faz nada. Tudo bem, eu acho que se a polícia também se envolvesse ali, a população ou aqueles torcedores iriam de encontro ou contra todos os policiais e talvez o troço ficasse até pior do que ficou. Mas alguma providência tem que ser tomada. Então a primeira pergunta de hoje que eu te faço é o seguinte: de quem é a culpa? Pois bem, Tony, vamos voltar aí ao que interessa. Tudo começou com a Força Jovem do Vasco da Gama, levando alguns torcedores aí a colocar guerra. Estamos em guerra. O Vasco da Gama ganhou na rodada passada e a torcida gritou que era guerra. E muitos vascaínos ali, até mesmo aqui da cidade, eu tô vendo, tô olhando as redes sociais, tô acompanhando, é guerra, é guerra, é guerra, é guerra, é guerra. Pois bem, Tony, as organizadas do Flamengo também fizeram por bem também se reunirem, tanto ela, a raça, quanto a torcida Jovem Flá, né? Se reuniram e o pau cantou. O pau cantou. Sou totalmente contra. Eu não posso falar pela torcida do Vasco. Hoje eu represento o Flamengo. Hoje a maioria daqui que eu faço das matérias é do futebol carioca / setorista do Flamengo. Pois bem, Tony. Torcida organizada do Flamengo. Estou englobando todas. Vamos ter mais força para cobrar, ou vocês não, porque vocês têm rabo preso com a direção do Flamengo. Então, vamos gastar essa força toda, esse ódio todo aí, com o presidente Rodolfo Landim, com o senhor Marcos Braz, com o Bruno Spindel, que vem fazendo besteira uma atrás da outra aí, e não está sendo cobrado. Vamos aproveitar que vocês estão tendo a oportunidade de voltar ao Maracanã e aos estádios, porque vocês foram penalizados ali, exatamente por esses atos aí que vem acontecendo no meio do futebol, foram penalizados. Aí vocês recebem aí uma notificação, né, dando a liberação para a própria torcida organizada, Tony, ir para o estádio. Eles não vão para o estádio, eles vão para a rua brigarem. Quer meter um pau? Mete o pau no presidente do Flamengo, irmão, que vem sacaneando. Ah, mas aí não pode, né? Não pode. Eu vejo o presidente
uma outra organizada aí, que era praticamente declarado aí, né, são inimigos mortais, e hoje são amigos de infância, Tony. Porque tá rolando uma grodinha aí, tá rolando um bem bolado aí. Irmão, é muito confortável hoje você ser diretor do Flamengo, Tony, ser presidente do Flamengo. O Marcos Braz faz a cagada e o fantoche, que é o Rodolfo Landim hoje, desculpa até a sinceridade, mas já estamos cansados de um fantoche, do pirata de papagaio, que é o Bruno Spindel, né? Bruno Spindel é o pirata de papagaio do Marcos Braz, e o Marcos Braz fica bem tranquilão lá na dele. Marcos Braz é político. Sabe por que o Marcos Braz não vai ser mandado embora? Porque se ele for mandado embora hoje, o próprio Rodolfo Landim perde apoios políticos dentro do Flamengo. Então, por isso a declaração ao Mauro César aí, do próprio Landim bancando o Marcos Braz até o final de 24 aí, que vai até o mandato do Marcos Braz. E tu sabe por que eles querem botar o Flamengo como SAF, Tony? Para eles ficarem mais acomodados no poder do Flamengo, porque hoje eles são donos do Flamengo, né? Hoje, tanto a diretoria quanto os jogadores aí do Flamengo são donos do Flamengo. Os caras jogam quando quer, a hora que quer, escolhe o técnico que quer, o jogo que quer jogar. E é assim que vai, um ciclo vicioso, que começa da pirâmide. De cima, vem até embaixo nos jogadores. Hoje quem manda dentro do vestiário não é o senhor, né, Vitor Pereira. São o grupo de jogadores que estão infiltrados dentro do Flamengo, Tony. E o Vitor Pereira, com as mãos atadas aí, não tá isento aí de críticas, até porque eu vou bater nele um bocado daqui a pouco, né? Então, tu tem que dar sua parcela de culpa para cada um. O Dorival Júnior não teve seu contrato renovado. Eu tô vendo muita gente falando, que mandaram. Mentira, ninguém mandou o Dorival Júnior embora. É tempo de contrato. O contrato do Dorival acabou. O Rodolfo Landim achou por bem, pela paternidade que ele estava vendo dentro do Flamengo nessa situação, ele acertou, de não renovar com o próprio Dorival Júnior. Porque quem já estava mandando dentro do vestiário era o grupo de jogadores, Tony. Então, amigo, vamos gastar essa força toda aí das torcidas organizadas, principalmente do Flamengo aí, para gritar no gogó. Para gritar no gogó ali o Landim, o Marcos Braz aí, dentro do Maracanã lotado, para eles entenderem, juntamente com os demais torcedores aí que não são de organizado, mas são pai de família, são crianças, são mulheres. Sabe o que eu tava tendo ontem, Tony? Muitos youtubers que cobrem o dia a dia do Flamengo também falando. Teve amigos meus que são setoristas do Flamengo, cara, que foram embora meia-noite. Saíram meia-noite do estádio, praticamente, Tony. Caramba. Pra você ter noção. Torcedores com faca, com arma, é guerra, não sei o que, irmão. Não precisa disso. Era o clássico dos milhões, cara. Pô, Vasco da Gama com a história linda. A própria torcida do Vasco tá manchando a história linda. Pô, os caras construíram um estádio, velho. Então não vão manchar a história do Vasco da Gama, não, porque é o nome do Vasco da Gama que tá aí. É o nome do Clube de Regatas do Flamengo que tá na história. Então vamos dar uma segurada e vamos falar de coisa boa agora, Tony. Vamos falar de coisa boa, mas ó, que é revoltante Fala sério. Demais da conta. Vamos lá, vamos falar de coisa boa. O Bangu recebeu o Fluminense em Brasília, né? E tomou uma sapeca aí só de brincadeira aí da equipe comandada por Fernando Diniz, que vai muito bem no campeonato, está em segundo. Ainda tem chance de ser campeão Guanabara quarta-feira. O Vasco matou o Flamengo e o Fluminense vai acabar de enterrar na quarta-feira. Essa é a minha análise. Se continuar com esses caras ali, o Fluminense enterra e é campeão destino, Guanabara. Né? Tudo isso indica que isso irá acontecer. Pois bem, voltando ao Fluminense. Tem um Germancano jogando bola, tem uma equipe muito bem treinada, né, e muito bem assessorada pela equipe do Fluminense. Um time que começou a mesclar juventude com experiência, né? O Fábio com 41 anos fazendo muito mais do que jogador com 33 anos aí, né, de idade. Tony, o que o Fábio vem jogando e ajudando o Fluminense não tá no gibi. Tá certo que não teve muitas oportunidades no Bangu, mas vem fazendo um campeonato muito digno e o Fluminense vem sendo muito bem preparado para a Libertadores, para a Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Volto a frisar, Campeonato Carioca não é parâmetro.
mas é aquele sprint que de começo de temporada que sempre tem, para se preparar para os desafios maiores que vem dentro de uma temporada. O Fluminense soube se reforçar muito bem com o Keno e companhia, vem dando liga, é um cara que vem ajudando, a gente conhece o futebol do Keno, tem 31 anos, foi multicampeão pelo Atlético Mineiro, né? O Atlético vem passando por uma fase financeira ruim e vendeu o Keno. O Fluminense, com a oportunidade de mercado que tem, aproveitou. Pois bem, Tony, nesse embalo aí do Fluminense, o Fluminense acertou a contratação do Marcelo, aquele jogador que foi revelado pelo próprio Fluminense e também jogou no Real Madrid, estava na Turquia, rescindiu lá no Olympiacos, lá na Grécia, perdão. E veio para o Fluminense e a galera tá empolgada aí com o tricolor. E Germancano, né? O que falar desse jogador? É o cara que precisa somente de um toque na bola, Tony, para fazer gol. É chover no molhado falar do Ares, falar do próprio Germancano, né? Falar da defesa sólida que tem o Fluminense hoje. Muito bem. O David Braz, por mais que seja um jogador experiente, vem agregando muito ali, mas muita coisa. São um tipo de coisa, Tony, que mostra que o próprio Fernando Diniz tem um time na mão. Por quê? É um conceito hoje, dá gosto de ver o Fluminense jogar. O Fluminense hoje é uma equipe que eu tenho um gosto de parar para ver o Fluminense jogar. Eu tenho um gosto de parar para ver o Fluminense jogar, cara. O Fluminense hoje, você vê a molecada muito bem, você vê jogadores entrando, fazendo gol. O Fernando Diniz tem uma leitura de jogo muito boa, né? É aquilo, muito se fala que o Fernando Diniz tem prazo de validade, só que ele já vai fazer 1 ano no cargo do Fluminense. E o que falta hoje para o Fernando Diniz, na minha opinião, é ganhar um título de expressão. Se o Fernando Diniz ganhar um título de expressão, amigo, ele é um cara muito promissor, um cara que estuda muito as táticas e vai voar. Depois que ele ganhar o primeiro título, e se ele continuar com essa pegada que ele tem, Tony, pode ter certeza que vai voar em outras equipes aí, e por que não até uma seleção brasileira futuramente, né? Ele que é cotado também para assumir a seleção. Pois bem, o Paulo Henrique Ganso fez um golaço de falta, abrindo o placar, Tony. Depois teve o Germancano ali. O Germancano fez 3 gols na partida, porém um foi anulado e muito bem anulado. O John Arias fez o gol de pênalti também. Lembra daquele episódio que a gente comentou que o Martinelli perdeu um pênalti contra o Botafogo? Sim, sim. O próprio Fernando Diniz, à beira do campo, ontem deu a ordem para o Germancano bater. Tiveram 2 pênaltis. O Germancano bateu o segundo pênalti, tá? Porque, na opinião do Fernando Diniz, o artilheiro dele tem que mostrar ali a que veio também. Brigar pela artilharia do campeonato, ter ambições. E o Marrone fechando o placar aí de 5-0 Fluminense. Érica, por favor, vamos ver os gols do Fluminense, Bangu e Fluminense, por gentileza. Aí, Tony, o primeiro gol aí. Um golaço do Paulo Henrique Ganso, uma cobrança magistral ali. O futebol brasileiro hoje precisa de cobradores, né? E o Fluminense muito bem. O Fluminense muito bem no jogo. O Santilho, né? Fez boas defesas aí. Tá aí o segundo gol do Germancano que foi anulado, né? Logo em seguida. Depois tivemos essa linda jogada aí. Na bola rolada do Ares, ele pro Germancano, o goleiro pegou essa paulada aí muito bem. Se não fosse o goleiro do Bangu, tinha tomado mais. E aí o oportunismo do Germancano. Ele não precisa de muito para fazer o gol. Um toque na bola, desviando ali. Matou o goleiro e fez o gol. Pois bem, Tony. Vem aí o segundo tempo, né? O Fluminense vem para cima novamente do Bangu. O Bangu do técnico Felipe foi a loucura ontem na beira do campo, né? E teve esse pênalti muito bem marcado aí, né, para a equipe do Fluminense. Um carrinho
desproporcional, veio ali, pegou a sua perna do jogador e o John Ares bateu muito bem. Pois bem, 3-0 Fluminense, nessa altura do campeonato já estava decretado. O Germancano deu a bola pro Ares bater, até aí tudo bem. E depois teve esse pênalti aí, eu não achei que foi pênalti, tá, Tony? Esse segundo eu achei que deu uma forçada a arbitragem aí, mas tudo bem. O Germancano muito bem, bateu o pênalti de segurança no meio do gol, fazendo 4-0. Né? E vamos em busca do quinto gol agora para a equipe dos comandados do Fernando Diniz aí, Tony. E tivemos aí esse lindo gol aí do Marrone, né? De cabeça, aos 46 do segundo tempo, matando o goleirão ali e decretando ali o Fluminense mais vivo do que nunca pela Taça Guanabara aí, né? Então, Tony, próximo jogo, Fluminense e Flamengo, Flamengo e Fluminense, estádio do Maracanã, mais conhecido como Fla-Flu. Tony, o Fluminense tem tudo para ganhar. Tem tudo para ganhar esse jogo e se tornar campeão da Taça Guanabara. O Fluminense hoje está em melhor momento. O Fluminense hoje tem a equipe mais organizada. Tem a direção uma direção muito séria também, né? Então, Tony, hoje quem manda dentro do Fluminense é a presidência e no comando de futebol na beira do campo, ali na comissão técnica, é o Fernando Diniz. E com isso o favorito para esse Fla-Flu aí, nada mais, nada menos que a equipe do Fluminense. Tem tudo para vencer, botar a pá final ali. E por que não se tornar campeão da Taça Guanabara? E na minha opinião, Tony, é o grande favorito do Campeonato Carioca hoje. É o time do Fluminense. Nada de Flamengo. O Flamengo tem o elenco mais caro da América, não o melhor elenco. Vamos parar com essa vamos jogar o limpo real, aqui, né? A real. Tem um elenco que tem mais valioso aí, mas que não vem jogando nada. Então o Fluminense hoje a gente tem que avaliar o hoje. Eu sou flamenguista. Mas é realista. Sou também, realista. Isso aí. Eu não posso, eu tenho que deixar meu lado torcedor de lado para falar a realidade, pô. Hoje a gente são uma imprensa aqui, então o Fluminense hoje é mais time do que o Flamengo, muito melhor treinado, até por questão de tempo de trabalho e porque os jogadores não ganharam ainda a quantidade de títulos que os jogadores do Flamengo ganharam e não são acomodados como são. Então, por questões de um futebol bem apresentado, um time organizado, então o Fluminense é o grande candidato ao título não só da Guanabara, mas também do Campeonato Carioca. E o grande sonho do Fluminense hoje, Tony, é a Libertadores. Eles estão lá, estão na fase de grupos, né? Só depende deles para ser campeão, se vencer os jogos que tem que se vencer. Não tem o porquê, eu não surpreenderia porque o Fluminense... mas se vai conseguir chegar, tem lesões, aí é casa à parte. Eu estou falando do hoje. Hoje o Fluminense sim tem condições de chegar para brigar também na Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro. Próximo jogo, Tony. Vamos lá, próximo jogo. Vamos alegrar a vida do patrão aí, que ele tá meio chateado, né? Não mandou pagamento ainda não, né? Aí ele fica chateado. Lá o quinto dia útil ele fica chateado, né? Pois bem. Resende 0, Botafogo 2. Tony, Botafogo com muitos desfalques devido aí o que a gente vinha falando no jogo passado, descontrole emocional dos jogadores experientes do Botafogo. O Botafogo jogou com alguns reservas no lugares de outros jogadores experientes. O Hugo entrou na lateral esquerda ali no lugar do Marçal. E o Matheus Nascimento entrou no lugar do Tiquinho Soares. Tony, o que dizer esse menino que foi contratado para a equipe do Botafogo? É muito bom. O nome dele é Carlos Alberto. Rápido, sabe fazer os gols. É um jogador que, se
o John Textor não se ligar aí e parar de querer vender para ele mesmo no Lyon, é um cara que vai poder ajudar muito o Botafogo, como o Jefinho ajudou na temporada passada. É um cara que a gente vem falando desde do primeiro programa do ano. É um jogador, junto com o Vitor Sá, que vem me chamando a atenção, principalmente nesse elenco limitado do Botafogo, junto com esse goleiro Perry aí, Lucas Perry. É um baita goleiro. E alguns jogadores, algumas peças desse time do Botafogo me chamam um pouco de atenção. Lógico que o elenco é muito limitado, o Luiz Castro está tendo muito tipo de problema, são muitas lesões no começo da temporada. Fica inviável aí até para a gente poder fazer uma análise, pô, vai ser esse o time que vai brigar. Hoje o time do Botafogo vai brigar para não cair, fato. Essa é a grande perspectiva. Brigar para não cair ou meio de tabela. Pode ser que tenha a janela de transferência do meio do ano e tal, vai se reforçar, com certeza vai chegar um ou outro jogador, pode dar muito certo, né? E o Botafogo pode subir de nível técnico aí. Pois bem, Tony, o Matheus Nascimento no começo do segundo tempo, aos 4 minutos do segundo tempo, ele conseguiu fazer um belo gol, né? E com isso o Botafogo só começou, administrou o jogo ali 2-0 em cima do Resende. O Resende é o último colocado, o Botafogo tinha todas as condições de vencer. E se vencer a próxima, ele tem que torcer para o Vasco não ganhar ou o próprio Volta Redonda não ganhar. Não depende dele, depende de combinações de resultado, mas a parte do próprio Botafogo aí para se classificar para as finais. Detalhe, Tony, a Copa do Brasil hoje tem um regulamento que o time que não se classificar para as fases finais das competições ali, eles perdem uma vaguinha aí para a próxima temporada da Copa do Brasil. Então, John Textor, Luiz Castro e companhia, se quiserem estar ano que vem na Copa do Brasil, vamos fazer uma forcinha. Detalhe, o Botafogo e o Volta Redonda têm o mesmo número de pontos, porém o que separa são os gols qualificados, o saldo de gols mais conhecido. O Volta Redonda tem 12 e o Botafogo tem 8, então são 4 gols de vantagem aí do Volta Redonda sobre o Botafogo. Vamos aos melhores momentos, Tony. Vamos lá. De Resende 0, Botafogo 2. Mas bem, Tony, o Botafogo começou muito bem, o Resende começou até pressionando aí, né, a equipe do Botafogo. E foi até um jogo interessante no começo do primeiro tempo, porque foram para cima, né, tentando, né, e a gente vê uma equipe que até tem vontade, mas falta um pouquinho de técnica, falta aquele algo a mais ali. Então isso tem prejudicado muito a equipe do Botafogo. E é fato que o Luiz Castro vem tentando, tá aí a grande defesa do goleirão, né? E o Botafogo, mal com esse elenco ainda muito limitado, essa é a palavra certa, Tony, não vem agradando muito ao técnico Luiz Castro. Então a equipe vem sofrendo algumas pressões, a torcida do Botafogo não tem estado muito feliz com o próprio time, né? Tem jogadores que entram, não dão conta do recado. Então isso dificulta muito, Tony. Tá aí o primeiro gol. Perdão, eu falei que foi o Resende, mas quem tá jogando das cores tradicionais é o próprio Botafogo. Eu peço perdão aos amigos aí pelo equívoco. 1-0 Botafogo aí nessa grande jogada aí, até do próprio Matheus Nascimento. A gente vem falando, rolou para trás. O Carlos Alberto fez o gol aí aos 48 do primeiro tempo, Tony. Até aí tá beleza. O time do Botafogo vem pressionando.
tomou um pouquinho de pressão, mas conseguiu fazer esse gol aí no apagar das luzes. Aí vem logo o começo do segundo tempo e o Matheus Nascimento faz esse gol. Esse grande gol de fora da área para um centroavante que é até muito contestado, né? Esse garoto aí, e que eu venho falando, tem que ter muita paciência com ele, porque ele tem condições de ajudar muito o Botafogo. Só que não dá pra gente chegar aqui, jogar todo tipo de pressão em cima de um menino, sendo que o elenco não ajuda muito ele. É bem verdade que tem um jogador muito experiente como o Tiquinho Soares também para dividir a responsabilidade junto com o menino. Porém, o Tiquinho tem mostrado também uma certa insegurança ali, não tem feito gols esse ano. Ano passado ajudou muito o Botafogo nas questões do Campeonato Brasileiro, mas esse ano vem deixando a desejar. Então, Tony, é uma série de fatores aí, e uma série de erros, na minha opinião, que vem. Olha essa bola foi um pecado não ter entrado para o Botafogo marcar o terceiro gol. Foi uma linda jogada. A bola ainda bateu na trave, Tony, no travessão. E o Botafogo também vem tendo falta de sorte. Essa é a grande verdade também. Porque é uma equipe na qual eu esperava já estar classificada pelo nível aí técnico do Campeonato Carioca. E perde algumas oportunidades, como você pode ver ali. Perde muitas oportunidades. E com isso acumula aí, às vezes, em questões de derrota. O Gabriel Pires não estava bem ontem. Essa é a grande verdade, não estava bem no jogo. Então isso dificulta muito até a própria equipe do Botafogo, Tony. Aí entra Daniel Borges para dar uma rodagem. Entra o Raí no lugar do Vitor Sá. Lucas Piazon entrou também, é um bom jogador. E o Lucas Fernandes também entrou. Então, o Luiz Castro foi tentando dar uma rodagem aí. O próximo confronto do Botafogo é contra a Portuguesa, quarta-feira, às 21h10. E só depende, não só dele, mas de combinações de resultado, Tony, para classificação e para tentar galgar aí até estar na próxima edição da Copa do Brasil de 2024, porque senão vai ficar muito difícil. Tony. Vamos lá, bola para frente. E agora? Vamos falar, né, de um jogo onde o Vasco da Gama teve vontade de vencer, foram aguerridos, aonde o Maurício Barbieri, com o mesmo tempo de trabalho que o Vitor Pereira, mostrou ter um elenco à sua mão. Um cara que foi escorraçado do Flamengo, tá? Essa é a grande verdade. O Maurício Barbieri, quando saiu do Flamengo por uma demissão, tá certo que é um grande estudioso, tem melhorado. O Red Bull Bragantino, ele fez um bom trabalho lá, exceção do ano passado, não foi bem o ano passado, mas é um cara muito estudioso, um cara que entende de tática. E quando tem em relações aí a escalações vazadas, Tony, com um cara inteligente como o Barbieri, né? Agora vamos lá. Parabéns também, seu Vene Casagrande, tá fazendo um grande trabalho, hein? Você fala que é um flamenguista, mas você me desculpa, hein? Pela madrugada. Esse recado vai direto para você, um grande jornalista conceituado, mas tá na hora de parar de vazar a escalação, né, amigo? Me ajuda a te ajudar também, né? Você não precisa disso. Tenho certeza, o SBT Esporte não precisa disso. Você é colunista do dia, não precisa disso, né? Tem como dar uma segurada, não? O cara sabe. Dentro do Flamengo, que o problema todo é esse. Tem os piratas de papagaio lá, que ficam olhando o treino do Vitor Pereira, já tá ruim o negócio, Tony. Eles me vazam os jogadores que vão entrar, como que os jogadores vão jogar, eles me revelam pro Vene a tática do jogo, até se bobear,
eles revelam pro próprio Vene até o que os caras comeram no almoço, cara. Quando o jogo é de tarde. Falta só o resultado do jogo, no caso, né? É isso, é isso. E o Vene, ele como jornalista, ele vai publicar. Ele recebeu a informação, ele vai publicar. Mas ele tem que parar com isso também, pô. E o cara fala que é flamenguista, é colunista do Flamengo, é youtuber falando em relação a Flamengo. Então, cara, pô, vai dar as armas contra seu próprio patrimônio? Pô, aí não, né? Aí é uma questão de jogo de interesse também, Tony. Porque eu acho que não tem necessidade de um cara renomado como o Vene aí. Mas sempre teve esse tipo de problema. Só que agora tá demais, Tony. Agora estão revelando até a tática que o Vitor Pereira treinou. Ou é o grupo de jogadores ou é alguém dentro do Flamengo da direção. Porque quando o Vitor Pereira trabalhou no próprio Corinthians, não tinha essa palhaçada. Não tinha, não. Mas no Flamengo sempre foi a casa da mãe Joana. Ou melhor, a casa do pai Braz. Ou do pai Landim, né? Porque nem a casa da mãe Joana é tão bagunçado. Não tirando o mérito do Vasco. O Pedro Raul perdeu pênalti, não. O Santos conseguiu pegar um pênalti. Eu achei que ia cair um toró ontem, Tony. Porque o Santos conseguiu pegar um pênalti, cara. Muito bem batido pelo Pedro Raul. E o Santos conseguiu pular no canto certo, fazer a parte dele. E o Puma Rodrigues conseguiu fazer um golaço de fora da área. Quando as coisas não tem que acontecer, não acontece. Mas o Flamengo não quis jogar bola. Senhor Gabriel Barbosa. Só tem jogado com o nome. A camisa 10 tá pesando, irmão. Passa para outro, velho. Você tá perdendo gols que não é para perder. Em momentos decisivos. Um camisa 10, que é a camisa 10 do Flamengo, não perde gol tu perde. Tu me perdoa, cara. Eu te mandei um recado, te marquei, porque você não gostou de ser cobrado. É vice atrás de vice. Tá na hora de botar a responsabilidade. Tu não é camisa 10, irmão? Mostra que veio. Eu vi tua 10 aqui, ó, do SJTV hoje. Eu tenho que mostrar que eu vim aqui. Então, cara, tanto você quanto o Jorge Ander Arrascaeta. Arrascaeta joga 20 minutos, morre. O Everton Ribeiro só com o nome dele. Cara, o que o Matheus Peck ontem tava correndo pelo Vasco, Tony, pela aquela ponta direita ali, tava no gibi, cara. O menino corre pra lá, corre pra cá, vai pra uma, vai pra outra, ajuda na marcação, volta. Por quê? Porque ele entendeu que é clássico. O menino é cria do Vasco. O menino sabe que quando é Vasco, Flamengo ou Flamengo e Vasco, filho, clássico se ganha. O Jardim também fez o goleiro do Vasco, Jardim. Muito bom jogador mesmo, tá? A volta do Andrei Santos para esse time do Vasco vai ajudar muito nesse meio campo. O menino foi vendido para o Chelsea. Quando não conseguiu o visto ali, o Chelsea emprestou ele aqui ao Vasco. Reestreou ontem. Fez até uma partida razoável aí, né? Porque até por questões de ritmo de jogo e tal, o jogador quando fica um pouco parado, por mais que é menino, sente na volta. Então, Tony, o Vasco jogou como queria ontem. Só não foi mais porque Deus não quis. Essa é a grande verdade. O Vasco. O Vasco não, a 777. A 777, que é hoje a SAF do Vasco, ganhou o jogo ontem. E a torcida do Vasco tem que estar empolgada mesmo, irmão. Tem que sacanear mesmo. Tem que sacanear mesmo, velho. Tem que comemorar mesmo. Sabe por quê? O time do Vasco hoje está sendo remontado. Pode dar grandes frutos. Os caras que chegaram no Vasco, como Pedro Raul, tinha proposta do São Paulo, Corinthians, né? Dentre outros aí para não... Mas ele preferiu ir para o Vasco da Gama, que também é uma equipe de grande porte no cenário do futebol brasileiro hoje, né? A marca Vasco da Gama é uma marca grande, mas ele preferiu ser titular. Se ele fosse pro Corinthians, ele ia ser reserva do Yuri Alberto. Será que o técnico do Corinthians ia
ia botar o Pedro Raul para ser titular? Não ia, cara, não ia, desculpa, mas não ia. Se ele fosse, o Rogério ia querer barrar o Calheri? Não ia também, então é isso, Tony. Ele preferiu ser titular do Vasco, tem jogado bola, perdeu um pênalti, é claro, mas tem feito os gols também, tem feito o nomezinho dele ali. Tenho certeza que esse rapaz aí, esse Pedro Raul, vai ajudar muito, mas muito futuramente. Se ele manter o foco, a seleção brasileira para ele, porque igual a ele, igual o Pedro hoje, são jogadores difíceis de se arrumar aí. É um jogador que sabe proteger muito bem a bola, é aquele centroavante de área. É um cara que ajuda muito dentro da área, tanto defensiva quanto ofensiva, quanto defensiva. Então, parabéns ao Vasco da Gama e mais uma vez a gente repudia a violência das organizadas, a gente repudia o jeito que estão tratando o clube de regatas do Flamengo. Essa direção tá de sacanagem. O Landim é um fantoche que só aparece quando o Flamengo ganha. Sabe, depois do pênalti, Tony, o presidente do Flamengo foi embora antes do jogo acabar. O Marcos Braz só aparece ou para sacanear o Real Madrid, ou para fumar charuto, ou para falar merda, desculpa a sinceridade e a expressão, ou para falar besteira. Então, irmão, o programa hoje é meu, eu não te devo favor, Marcos Braz. Eu não te devo favor nenhum, programa é meu aqui. Então, vamos tratar com respeito a instituição na qual você trabalha, porque eu trato com respeito o SJTV na instituição que eu estou hoje, e dentre a outra, que eu também faço parte. Então, vamos ter um pouquinho mais de respeito com o que tem que ser. Por gentileza, se retire do Flamengo, que você é um câncer. Você é um câncer que tem hoje no futebol dentro do Flamengo. Só vai melhorar quando esse cara for embora, Tony. Eles querem me trazer, pagar 14 milhões de euros no menino. Alguém tá levando dinheiro aí. Nós estamos falando de 75 milhões por um jogador que jogou 107 jogos e fez 3 gols no Profissionais, Tony. Pô, Marcos Braz, ajuda aí então, faz uma caridade aí pra galera aí que sofreu nas chuvas aí, já com esse dinheiro aí de São Paulo, cara. Já que você quer gastar dinheiro com o que não interessa muito, pega esse dinheiro do Flamengo e faz uma caridade pros caras aí de São Paulo. Perderam tudo aí, as famílias, faz uma doação. É melhor do que trazer um jogador meia boca aí, não contra o menino, Tony. Claro. Mas com um profissional que no nosso ver agora não está pronto ainda. Vamos aos gols, Tony. Vamos ao gol do Vasco aí, né? Que é o que interessa. Bota o gol do Vasco da Gama aí. Bateu na trave aí. Tivemos 3 bolas na trave, Tony. Uma do Flamengo, olha a segunda do Pedro Raul ali. Só não fez o primeiro gol o Vasco da Gama aí porque o Flamengo teve sorte nesse aspecto. Olha o gol do Pumita. Ô Santos, pelo amor de Deus, eu sei que tu não teve culpa nesse gol, mas tá faltando um pouquinho de sorte também pra você, meu amigo. A cara do Gabriel ali. Aí ele fica com essa cara aí olha lá, a cara do Vitor Pereira também. Irmão, tá na hora de tu começar, tu tá vendo que os caras estão te sabotando. Bota os meninos pra jogar contra o Fluminense, me ajuda a te ajudar. Os veteranos estão sacaneando. Bota só os meninos. Foi um golaço do Pumita. E detalhe, né? Dizem que ele é reserva do poderoso Varela do Flamengo, né? Na seleção uruguaia. Me desculpa a sinceridade. Esse menino joga muito melhor do que o Varela.
Faltou um pouquinho mais de explosão para o Santos aí também de poder chegar nessa bola. Mas o tiro, a gente sabe que foi um tiro muito bem fora da área aí, Tony. E tá aí, ó, o Gabriel. Ele não consegue fazer o gol nem com gol vazio, né? Que camisa 10 é esse? Aí depois vai o poderoso Mateuzinho que entra também, bota a bola para dentro da área. O Flamengo até tentou. O Arrascaeta muito mal na partida no segundo tempo, junto com o time inteiro. O resumo do jogo foi o seguinte, Tony. Primeiro tempo, o Flamengo queria chutar de fora da área. E o pênalti, olha aí. O Ayrton Lucas teve que fazer. É isso que acontece. Pênalti. Muito bem marcado. Aonde que a zaga do Flamengo para. E essa defesa do Santos aí, ó. Foi uma baita defesa. Tava na hora de mostrar que veio aí. Aí você não vê a animação do time do Flamengo. Olha, pô, os caras ficam tipo... Verdade. O cara pegou um pênalti, irmão. O cara pegou um pênalti. O goleiro pegou um pênalti. Deixou vocês no jogo ainda. E o resumo foi o seguinte. O primeiro tempo foi só tiro de fora da área. E esse aí é a linda defesa aí do Jardim. O chute do Everton Cebolinha, que entrou no jogo. E outro menino que tem que ser destacado, o Matheus Gonçalves. Mais uma vez entrou muito bem. Um jogador jovem aí. E esse é o quase que o Nenê me faz o segundo. Saiu muito bem fechando ali o canto ali pro Nenê não fazer o gol. O Matheus Gonçalves entrou ontem de novo. Aí eu faço uma pergunta pro senhor Vitor Pereira. Por que o Matheus França entrou primeiro do que o próprio Matheus Gonçalves? Se o Matheus Gonçalves vem decidindo os jogos aí com a camisa do Flamengo, Tony. É difícil. Verdade. O cara não se ajuda. E só para finalizar aí, Tony, notícia agora que acabaram de publicar o GE. O Thiago Maia realizou exames e diagnosticado com uma entorse no tornozelo esquerdo. Ele foi substituído no primeiro tempo ainda. E o Davi Luiz sofreu um trauma no joelho direito. Ambos iniciaram tratamento. Bom, vamos ao intervalo. Vamos lá, precisamos faturar rapidinho. Daqui a pouquinho tem mais SJ Esporte. Não sai daí. Que grande história São José vem construindo. E nós não poderíamos deixar de demonstrar o nosso carinho e a nossa gratidão por essa cidade. Queremos celebrar por todas as conquistas que alcançamos desde que chegamos aqui, contribuindo em muito para o avanço e crescimento deste lugar. Neste último ano, com a pandemia do Covid-19, enfrentamos momentos difíceis. Tivemos que desenvolver novas habilidades para continuar servindo bem. Até porque a água é um serviço essencial ao combate do coronavírus. Seguiremos em frente, motivados pela esperança em dias melhores, trabalhando duro para oferecer serviços de qualidade a todos. Proteger o meio ambiente e levar qualidade de vida e saúde até você são os nossos compromissos e a nossa maneira de dizer muito obrigado por confiar em nosso trabalho. Parabéns, São José do Vale do Rio Preto. Gazu Contabilidade, legalização de firmas e declarações de imposto de renda. Rua Paulo Franco Werneck, telefone 2224-2198. Restaurante Bom Apetite, almoço self-service e à la carte. E quarta a domingos venha conhecer o novo cardápio do Restaurante Bom Apetite, com petiscos, picanha na pedra, várias carnes selecionadas e aquele atendimento que você já conhece. Restaurante Bom Apetite, na estação, WhatsApp 992026971. Restaurante Bom Apetite, sempre com você. Se você procura móveis e eletrodomésticos pelo melhor preço e as melhores condições de pagamento, venha para Mirajó Móveis. Parcelamos suas compras em até 10 vezes sem juros. Visite o nosso showroom. Mirajó Móveis. Fazemos crediário próprio e a entrega é muito mais rápida.
Mirajó Móveis, Rua Professora Maria Emília Esteves, 259 Centro, São José. Há mais de 20 anos servindo a população Vale Rio Pretana. A melhor parada do seu dia é na Panificação Rampini. A maior variedade em produtos de qualidade preparados com muito carinho. O seu café da manhã nunca mais será o mesmo. Bolos, tortas e pães frescos a toda hora. Venha, experimente os nossos sanduíches. Saboreie os nossos deliciosos salgados. Aqui, tudo tem cheirinho de coisa boa. Você vai ficar com água na boca. E agora servimos almoço e delivery de quentinhas a partir das 12h30. Panificação Rampini, a sua melhor parada do dia. Rua Coronel Francisco Limoges, 149, na estação. Venha desfrutar de momentos agradáveis no bairro da Glória, na piscina do Delay da Ângela. Ambiente familiar e aconchegante, onde você descansa, se diverte e passa um dia tranquilo com a família e os amigos. Espaço amplo, bar, 2 piscinas, 15 churrasqueiras, o que te deixa bem à vontade para aquele churrasco muito especial. Venha curtir e se divertir. Alugamos para aniversários e confraternizações em geral. A sua reserva garante um espaço VIP totalmente independente para você e seus amigos ficarem bem à vontade. Piscina do Delay da Ângela, Rua Antônio Pereira Ribeiro, 1945, bairro da Glória, São José do Vale do Rio Preto. Telefones 992410686 ou 998529382. Piscina do Delay da Ângela, um lugar para ficar, curtir e ser feliz. Na hora do almoço, pense no restaurante Estação. Ambiente familiar. Bebidas, aquela comida caseira, self-service, prato feito e delivery de quentinhas. E o melhor, servimos churrascos todas as quartas, sextas e domingos. Restaurante Estação. Rua Coronel Francisco Limoges, 215, Estação. Telefone 992985356. Restaurante Estação. O prazer de comer bem. Pois bem, Tony Ferreira, voltamos com a tabela do Campeonato Carioca aí, Tony. Vamos lá, saber como está, né? Flamengo, Fluminense, Vasco, Volta Redonda. Só depende deles para se classificarem aí para a próxima fase das semifinais. O Botafogo correndo por fora ali. Depende de uma vitória e de um tropeço ou de Vasco da Gama ou de Volta Redonda, Tony. Show de bola. Campeonato Paulista, Tony Ferreira. Vamos lá, vamos saber um pouquinho do Paulista. Não, Érica. Pois é. O excesso, Corinthians, né? Recebeu. Excesso ou falta? Então, pode ser. É bom que a gente já começa a falar, né? Essa é a classificação geral do Campeonato Paulista, Tony. É o seguinte, o Palmeiras é o primeiro geral aí, então ele tem o empate até a final aí e pode jogar em casa, né? Decidir todos os jogos em casa aí das classificações, juntamente com São Bernardo, São Paulo, Água Santa, Corinthians e Red Bull Bragantino aí. São as outras equipes ali que podem decidir as suas vagas em casa. E quem caiu, Tony Ferreira, foi Portuguesa com 10 pontos e Ferroviária para a Série A2. Pois é. É complicado. Então vamos lá, nós vamos falar agora de Corinthians 3, Santo André 1. Vamos lá então, o que tem a dizer? Tony, foi um jogo onde o Yuri Alberto conseguiu marcar seus gols. O Renato saiu sentindo ali alguma coisa, né? Que ainda não foi divulgado pela equipe do próprio Corinthians. Foi um jogo muito bem jogado, é verdade. Aonde o Corinthians sempre
faz o seu resultado dentro Perdão, foi o Paulinho fez o segundo gol, né? E não teve muitos problemas ali, até saiu atrás do resultado, mas conseguiu essa grande vitória no Allianz Parque, com gols de Yuri Alberto, Paulinho e Yuri Alberto. Vamos aos gols, Tony? Vamos lá. Aí, nosso primeiro gol dele, José Hugo. Corinthians ontem que teve uma escalação um pouco diferente do acostumado, alguns jogadores considerados reserva, dentre eles o goleiro Miguel, Balbuena, que não vai ter seu contrato estendido aí com a equipe do Corinthians, Caetano jogou na zaga ao lado do Balbuena, o Araújo, o garoto, né? E teve o Fausto Vera aí, que é o grande conhecido da grande torcida do Corinthians aí. E Yuri Alberto, 1-1. Linda jogada pela esquerda. E o gol é dele, o camisa 9. Voltou a marcar, hein? Só foi ele começar a fazer o primeiro. E aí tivemos o gol dele, velho conhecido da torcida do Corinthians, Paulinho, campeão mundial com a equipe do Corinthians aí em 2012. Ele nessa sua segunda passagem, podemos dizer assim, conseguiram marcar. E tá aí, para fechar o placar, Yuri Alberto aí fazendo o seu terceiro gol do Corinthians, o segundo dele, e decretando a vitória de 3-1 Corinthians em cima do Santo André. Tony. Maravilha, show de bola. Que foi um golaço também, né? Foi, ele sabe fazer gols, é um menino muito rápido. Tony. Vamos lá. Guarani 0, só resultado, Guarani 0, Palmeiras também 0. Foi o outro resultado aí do jogo que aconteceu aí no Paulistão. Tony, tivemos outro jogo aí, Botafogo de Ribeirão 1, São Paulo 3, também de virada aí. A equipe do Rogério Ceni conseguiu mais uma grande vitória aí no Campeonato Paulista e está aí nas fases finais da competição. Tony, vamos ver os gols? Vamos lá, vamos dar uma olhada. Aí, tivemos um probleminha aí. Estamos em Ituano 3, Santos 0. Tá aí o primeiro gol aí do Ituano. Tony, o Santos é a grande decepção do Campeonato Paulista aí, né? Tá eliminado. O primeiro gol foi do Claudinho. O segundo gol aí do Gabriel Barros. Aos 49 do segundo tempo, do primeiro tempo, perdão, fazendo 2-0 para o Ituano. O Ituano fez até um campeonato paulista aí muito digno no grupo do Palmeiras, é o que se classificou em segundo aí. Teve muitas oportunidades. E o Santos com problemas financeiros e pode ser que vai perder muito alguns atletas aí, precisa de reforço, porque se continuar desse jeito aí no Campeonato Brasileiro vai cair, vai brigar para não cair. Lembrando que o Santos juntamente com São Paulo e Flamengo nunca caíram, né? Então vai passar apertado aí. Show de bola. Nas competições. É verdade.
Tá aí, terceiro gol do Ituano, marcado por ele, Diego Quirino. Se gostou. Pois é, tá aí então mais um resultado e agora lembrando que estamos chegando ao finalzinho, mas dá tempo de mais uma. Quem é agora? Pois bem, a gente estava falando do próprio São Botafogo sim, acabou entrando e no o vídeo. São Paulo. Para finalizar o programa aí, a vitória do São Paulo aí em cima do Botafogo de São Paulo, do Ribeirão Preto. Tá aí, Tony, o primeiro gol do próprio Botafogo, né? Foi com ele, Robinho, o nome de craque, fazendo um gol aí de cabeça para a equipe do Ribeirão Preto. Depois nós tivemos aí, logo no segundo tempo aí, um abafa ali e um lindo gol aí para a equipe do São Paulo, do Luan, aos 15 do segundo tempo aí. Uma linda jogada pela esquerda, com um cruzamento ali para dentro da área. A bola foi rebatida pelo zagueirão e o Luan, o volante, pega muito bem na bola, fazendo o placar de 1-1. O Galopo, grande jogador aí da equipe do São Paulo, artilheiro na equipe do São Paulo na temporada aí. Um menino que sabe muito, né? É um garoto armador aí, meio campista. Tem chamado a atenção aí nesse início de temporada. Ano passado não começou muito bem, bateu pênalti de segurança no meio do gol, deslocando o goleirão que escolheu o canto. E tá aí, Tony, Juan fazendo o terceiro gol e decretando a vitória do São Paulo em cima do Botafogo de Ribeirão Preto. Pois é, tá aí. Esse foi o momento desabafo aí do Juan. Hoje ele estava bem nervoso, né? Mas segunda-feira vai estar tranquilo, vai estar calminho ou não. Se perder mais um título aí, a gente fica mais um pouquinho aí, né, Tony? Fala mais um pouquinho. É verdade. Juan, obrigado aí Eu que agradeço. pelos comentários. Segunda-feira a gente está de volta, lembrando agora um novo horário, 20:06. Assim que termina o SJ TV Notícias, já emendamos aí no SJ Esporte. Segunda-feira estaremos de volta. O nosso muito obrigado a você, telespectador que nos acompanhou até aqui. O nosso muito obrigado à Érica, que se encontra na mesa comendo pão, tomando cafezinho com queijinho, Minas. Érica, o nosso muito obrigado a você aí e a você que nos assiste aí. Antes de eu finalizar, eu queria mandar um abraço para Cassiane, uma amiga nossa aí do restaurante, dona do restaurante Bom Apetite, né? Cassiane, nosso muito obrigado, felicitações aí do SJ Esporte, a você e a toda a sua família, curta seu dia e aquele abraço. Obrigado pelo carinho, até segunda. Tchau, tchau. Valeu.